Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, fala seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe e estamos de volta, né? Após muito tempo aí, quase um mês, sem assistirmos jogos do Corinthians, né? Estamos de volta para um pós-jogo e olha, se você tava com saudade, eu não sei, eu tava com saudade, eu tava falando, eu tava com saudade, mas já não sei mais se estou, quero saber de vocês, né? Mas antes da gente começar a descascar esse time lazarento, eu queria falar de para vocês aí sobre o nosso parceiro aqui do canal do Crack Pepe nos últimos tempos aí, a única coisa boa que tá acontecendo aqui nos meus vídeos, viu? Pela madrugada. Mas eu queria falar para vocês sobre o MB, o mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Se você não quiser ficar aí com as finanças todas da maneira como tá do nosso time aí, totalmente aí desgovernada, né? Fora dos trilhos, eu recomendo a vocês aí que estão querendo dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, que conheça o MB, tá? Você vai lá no site deles, abre sua conta em menos de 5 minutos de graça, tá bom? E aí, eles estão com uma promoção espetacular. Você vai lá, investe R$ 50 em qualquer criptoativo, em qualquer ativo digital, e depois de 7 dias, o MB te dá mais R$ 25 para você utilizar da maneira que quiser, tá? Mas você tem que colocar o 50 lá e não deixar parado, senão não vale, tá? Você tem que ir ali investir em alguma criptomoeda, em algum ativo digital. Fica de olho, né? O Bitcoin agora aí tá dando um salto legal. Fique, para você que ainda não conhece, né? É um lugar muito seguro e se você não confia muito, pode vir porque aqui, ó, mais de 4 milhões do MB na América Latina, tá? É um lugar super seguro. E o MB ele é regulado pelo Banco Central, pelo CVM e pela Anbima, tá? Mais de 4 milhões de clientes aí, como eu falei, é um lugar para você começar a fazer seus investimentos aí de forma muito segura, muito confiável. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, você vai lá no site do MB, vai lá no mercado Bitcoin, analisa tudo certinho, que eu sei que você vai curtir, tá? O link exclusivo para você abrir a sua conta tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado ao MB, vamos agora voltar a falar de Corinthians, né? Já que tá falando de coisa boa aí, vamos falar de coisa não tão boa, que é o futebol apresentado pelo Corinthians depois dessa pausa, né? É que a gente muito falava, todos os times vão ter tempo pra treinar, o Corinthians aí, o Dorival vai ter aí tanto sonhado tempo que não teve, a intertemporada, um mesinho aí pra colocar o time na melhor forma possível. E aí, o que a gente viu hoje, novamente, não agradou muito o torcedor do Corinthians, né? Depois de muito tempo, o Corinthians recebeu em sua casa o Bragantino, que tá fazendo um campeonato brasileiro muito bom, né? O terceiro colocado da tabela hoje com 26 pontos, atrás apenas de Cruzeiro e Flamengo, e não deu para o Corinthians. Analisando friamente, né? Muita gente criticando o Dorival Júnior, muita gente criticando os gols perdidos, concordo muito, né? O Corinthians, se você for ver, o Bragantino foi muito eficiente, né? Muito mais eficiente que o Corinthians, teve pouquíssimas oportunidades, mas futebol é isso, é bola dentro do gol. E o Bragantino, quando teve as suas oportunidades, conseguiu colocar 2 bolas ali dentro. Obviamente, de forma totalmente, como poderíamos dizer, roubado, né? O primeiro gol do Bragantino, não tenho o que falar. Eu vou botar até o lance aqui pra vocês, pra gente analisar junto. Vou pôr só uma vez, tá? Porque senão pode dar ruim. Então, ó, o zagueiro KK, né? Num lance ali com o Vinicinho, ele não encosta no Vinicinho, ele cai com a mão na cara, né? Ou seja, o pé do Kaká não passou nem perto da cara do Vinicinho. E aí, o nosso querido, como que ele chama aqui? É Bruno Arleu, que erra todo mês aí. Ele erra, daí ele vai pra geladeira, daí ele volta e tá aí fazendo suas cagadas. Prejudicou e muito o Corinthians, porque o Corinthians não fazia um jogo ruim, né? Como eu falei, o Bragantino eficiente, teve a oportunidade de pênalti que não existiu, foi lá e sabugou o gol. Mas o Corinthians foi muito prejudicado e nesse lance aqui 2 vezes. Porque, primeiro, não foi pênalti, né? A gente viu aí que foi uma encenação do Vinicinho e o Vinicinho 10 minutos antes já tinha cartão amarelo. Ou seja, aqui nessa encenação ele poderia ter levado seu segundo amarelo e aí o Corinthians jogaria o jogo todo, né? Com um jogador a mais. E o que a gente viu é isso aí, o Bragantino
recebe um pênalti totalmente equivocado, o senhor Bruno Arleu, lembre-se desse nome, prejudicou o Corinthians sai atrás do resultado e aí tenta se lançar à frente no primeiro tempo, né? Perde oportunidades, olha, eu sei, tem gente que gosta do Romero, vocês sabem que eu não gosto do Romero, nunca gostei, nem no auge do Romero eu não gostava do futebol do Romero, imagina ele agora que já tá na descendente da carreira. Gente, quando você vê o capitão do seu time entrar em campo e o cara que tá com a faixa no braço é o Romero, você já sabe que é um time de vacas magras, né? Então não tem muito o que a gente falar sobre Romero. Você já sabe o que eu acho do Romero. Eu não consigo gostar do Romero. Eu odeio ver o Romero jogar, me dá raiva, me dá ansiedade. Eu não consigo torcer pro Romero. Eu torço pro Corinthians, obviamente. Nunca vou torcer pra ele perder gol nem nada. Mas é isso, o Romero é isso. A gente viu hoje aqui oportunidades sendo criadas, desperdiçadas quando cai no pé desse cara. Não tem como mais ele jogar pelo time do Corinthians. É o cara que não tem qualidade e a gente sente que o cara que manda, né? A gente vê o Dorival aí, mama o Romero. Eu não sei mais o que fazer. Não era mais pra ele estar dentro do Corinthians há muito tempo, não é de hoje, mas não tem o que fazer. É um cara que não dá pra esperar nada além disso. Os gols que ele perdeu hoje, né? Tem gol ali que ele perde embaixo do gol, tem gol que ele poderia ter tocado pro lado, pro companheiro, não tocou, e aí a gente fica aqui com o cara de bosta analisando o jogo que o Corinthians poderia ter saído com uma vitória importante sobre um time que tá muito bem na tabela. Seria 3 pontos super importantes, porém, jogamos 3 pontos fora num jogo totalmente plausível de vencer. Eu acho que o Dorival tem sua culpa ali, né? Ele morreu com substituição. Teve uma que ficou faltando. Ele fez 2 ali no final, aos 89, né? Aos 44 do segundo tempo, então nem conta. Ou seja, morreu com 3 substituições, fez só 2 e não tem muito o que falar. O Corinthians muito mal de novo, faltando eficiência. E aí, cara, não tem muito o que fazer. Eu vou botar aqui rapidinho os lances aqui do Twitter do Central do Timão. Eles colocaram aqui alguns lances, eu vou botar só uma vez, tá? Lance de torcida gravado. Vamos lá, ó. O primeiro lance aqui, né? Uma do Garro, que não é aquela que ele chuta na trave ainda. No meio do gol. O Corinthians criou chances para fazer o resultado. Não, como eu disse de novo, não foi eficiente. Aqui também um lance, né? Que o Memphis rouba a bola. E aí o Martinez também chuta em cima do goleiro do Bragantino. O Kaká ainda no primeiro tempo, né? Um lance que ele poderia ter feito ali, passou perto. Uma boa oportunidade. Como vocês vão vendo, né? O Corinthians criou, mas não conseguiu fazer. Aqui não tem como perder um gol desse, né? E ele ainda reclama que o Garro tá ali, né? A bola vem em cima dele, sozinho, não tinha nem goleiro mais. O Romero perde. Aqui também é uma falta do Memphis Depay, né? Que fez uma partida bem irregular, não... reclamando muito com os companheiros também, né? Achei bem estranho algumas atitudes do Memphis aí. Quero saber de vocês nos comentários essa falta. E aqui, outra, né? Que o Romero ali sozinho novamente, frente a frente, ele corta. Poderia ter tocado ali no Depay, que estava sozinho, mas quis resolver sozinho. E quando ele resolve sozinho, você sabe que não vai dar em nada. Aqui, ó, vou passar rapidinho essa chance aqui também. Pra mim, uma das chances desperdiçadas pelo Corinthians, cara. Aqui o Memphis recupera a bola novamente ali, como o lance do Martinez. E o Garro frente a frente. Pra mim era pra ter chutado aqui, ó. Ele dá uma cacetada no meio do gol. E aí a bola explode no travessão. E o Corinthians desperdiça mais uma grande oportunidade. A gente viu algumas ali, 3, 4 oportunidades que se faz, matava a partida. A gente não tava aqui ficando puto no final do fim de semana, mas Corinthians jogando em casa aqui. E falar também, hein, nossa zaga. Não foi pênalti do Kaká? Não foi pênalti. Mas está banado, né? O cara que entra daquela maneira ali na entrada da área também, não foi nada, tá? Mas não pode entrar daquela maneira. E o Gustavo Henrique no final, meu irmão, última bola do jogo. A bola vem limpa para ele simplesmente isolar. Aí ele espana o taco, né? Faltou giz no taco do Gustavo Henrique. A bola espanada pra linha de fundo. E aí no escanteio sai o segundo gol do Bragantino. Um balde de água fria pra gente que tava esperançoso aí pra ver o Corinthians voltar depois dessa parada. E como eu disse, hein, ó, o Corinthians aí no próximo jogo contra o Ceará não tem Yuri Alberto ainda, provavelmente não entre. Graças a Deus não tem Romero e não tem Memphis Depay. Ou seja, meu irmão, se você achou hoje ruim, imagina semana que vem, no meio da semana, né, na quarta-feira contra o Ceará, às 7h30 da noite, lá em Ceará.
vai ser complicado, o Corinthians aí desfalcado das suas principais peças do ataque, e aí, ó, começa a rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, porque, pelo jeito, é o ano de brigar novamente. Quem diria, né, o objetivo dessa merda, desse elenco, vai ser não brigar, não cair para a segunda divisão. Quero saber de vocês, o que vocês acharam desse retorno do Corinthians, qual é o peso da culpa do Dorival, qual é o peso na culpa do jogador. Hoje eu coloco aí o peso um pouquinho da culpa mais nos jogadores que tiveram oportunidades de fazer os gols, não fizeram, né? Faltou calma, faltou qualidade, a gente viu aí, faltou também tranquilidade para os zagueiros, né? Que foram também importantes nessa derrota, mas o Dorival também, como eu disse, morreu com algumas substituições, mas se a gente for ver também o que tinha no banco hoje aqui, não dá nem pra ficar muito puto, né? Porque o Dorival aqui colocou o Rian no lugar do Ranieri, o Thales Magno no lugar do Carrillo, e depois, nos 44 do segundo tempo, que nem conta, né? O Angileri no lugar do Bidu, que fez até uma boa partida, o Guinegão no lugar do Ângelo Romero, o Anjo Bonito que ficou o tempo todo dentro de campo, essa porcaria. Aí tinha o Felipe Longo, goleiro, Léo Maná, que não dá nem pra contar, Félix Torres, que... né? Não tem nem o que fazer, vai botar pra quê? Hugo Latera, pelo amor de Deus, o único aqui que eu acho que teria que ter mais chances, que é o Choca, que errou aquela vez contra o Barcelona e nunca mais voltou. Charles, Dieguinho e Kaique. O que eu mais gosto aqui é o menino Dieguinho aqui, que não é possível que ele seja pior que o Romero. Quero saber de vocês o que poderia ter sido feito, o que vocês acharam do retorno do Corinthians. Tava com saudade, mas agora, depois desse futebol apresentado, tô mais broxa que o nosso ex-presidente comprando ali o seu Testomaster para dar uma enrijecida. Tô broxa igual o André Sanches, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou, faça com o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Nos vemos no próximo, quarta-feira estaremos aí pra ver como vai ser aí esse jogo contra o Ceará. Difícil, com muitos desfalques, um time que já não tá lá essas coisas, sem seus melhores jogadores, complicado. Faça com o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Nos vemos quarta, até lá, fui!